o exército chinês, vinha uma coluna do exército chinês lá do norte contra Pequim, aí ele desapareceu durante 2 meses, aí criaram, o Xi Jinping está desaparecido, está escondido, e aí todo mundo que era contra ele se animou, né? Ele vai cair, e começaram a falar. O Marco Rubio já falou isso num discurso, o Peter, de defesa, também já falou. O mundo mudou e a realidade atual é totalmente diferente daquela da Guerra Fria. Os dois já falaram isso, tanto o secretário de Defesa quanto o secretário de Estado. Porque a realidade atual não é mais daquele mundo unipolar, né? Não é mais daquele momento início da década de 90, onde os Estados Unidos podia realmente impor seu pensamento. Hoje a realidade é distinta, a economia é mais entrelaçada, né? Boa parte dos produtos vendidos nos Estados Unidos vem de outros países, né? A China e a Rússia evoluíram muito em tecnologia, você viu aí o DeepSeek, você viu os novos processadores, eles desenvolveram agora um computador quântico também de uma velocidade incrível. Você já não é mais aquela situação que você detinha toda a tecnologia, a economia estava na sua mão, o poder militar estava na sua mão, e você podia ditar as regras. Mas o Trump é muito habilidoso no que tange a esses blefes, a falar grosso e tal. Mas, por outro lado, Xi Jinping e Putin têm muita experiência, não chegaram lá agora, estão lá há décadas, né? São muito mais discretos, low profile, né? Mas eles sabem como usar a vaidade do Trump contra o próprio Trump, né? Sempre você tem que dar alguma coisa a ele para ele não ficar mal na fita. Então, quero um cessar-fogo. Tá ok, cessar-fogo nas instalações energéticas. Beleza. Você tem que dar alguma coisa a ele, tá certo? E vão saber usar isso no dia a dia desse jogo, sendo que o Trump está sinalizando bem claro para os dois, né, que uma aliança entre os três seria imbatível. Isso, obviamente, você imagina, soma os três, quanto do PIB mundial e da força militar do mundo estaria só ali entre os três e mais a Índia, não é? Mas dá para vislumbrar essa possibilidade com a participação da China, né? Uma união com os três, porque assim, nós aqui, meros mortais, a gente entenderia que seria impossível, né? A gente até consegue vislumbrar Rússia e China, né? Até nessa questão da Ucrânia, um ponto que eu queria colocar é que garantia que o Putin tem, né? As garantias é que o Trump quer ele do lado dele, né? Então, assim, o Trump não vai permitir essa ameaça ao Putin, né? E a Europa não vai ter o que fazer, né? A força da Europa é dependente dos Estados Unidos, né? Então, fica uma negociação muito mais fácil, né? E muito mais fácil para o Trump trazer o Putin. Agora, e a China? Aí que vem um problema. A China como aquele cara que começou a ganhar dinheiro e agora pensa que vai ganhar dinheiro a vida toda, a China tem agora sonhos e ambições hegemônicos que não tinha antes. E agora está difícil de explicar a ele que é melhor um acordo do que ele continuar nessa briga, né? O Xi Jinping tem promessas, tem algumas ambições que ele já colocou, já prometeu. A China está vivendo um momento muito difícil internamente. Há uma briga dentro do PCC muito forte. Os príncipes, como eles chamam, que são as famílias fundadoras, estão questionando o poder do Xi Jinping. E o Xi Jinping, naturalmente, a única maneira que ele tem de se perpetuar no poder é mostrar força. Entende? Então, há mais uma questão aí interna da China que impede essa adesão do que propriamente uma visão estratégica. A China entende que poderá destruir a economia dos Estados Unidos aos poucos. Eu vi, inclusive, um vídeo do Elon Musk hoje, ele fala exatamente sobre isso. Por exemplo, onde a China entra, ela destrói a indústria ocidental. Ela entrou nos carros elétricos, destruiu a indústria europeia de carros elétricos, né? Onde ela entra, placas solares, destruiu a indústria ocidental. Onde ela entra, ela está entrando agora com produtos de boa qualidade e muito baratos. Não estou entrando no mérito porque que é barato. O barato, óbvio, o cara lá trabalha por $1 por dia. Tá certo? Mas a pergunta é, como o Ocidente poderá competir com a China, e eles se fazem essa pergunta, se eles puderem ter produtos com a mesma qualidade, com a mesma tecnologia embarcada e muito mais baratos. Pela regra do capitalismo, as pessoas compram, têm liberdade para comprar o que é mais barato, tá certo?
Aí o Trump fala, eu vou aplicar tarifas para que o valor seja possível de haver concorrência. Ele aplica tarifas, o americano não vai ter o que comprar, porque você não transfere as indústrias da China de volta para os Estados Unidos assim em 6 meses. Okay? E outro detalhe são nos Estados Unidos, porque ao tornar o produto chinês caro, sem um substituto imediato, as pessoas vão ter que comprar aquele mais caro. Então, esse é um jogo que tem que ter muita cautela. E aí, respondendo a sua pergunta, por que a China é mais difícil de ver ela nessa associação do G3 ou G3 mais 1? Porque ela hoje tem suas próprias ambições. Okay? O Elon Musk, nesse vídeo, fala assim, por que as pessoas odeiam a China aqui no Ocidente e não odiavam, por exemplo, a Inglaterra? Porque a Inglaterra nunca afetou a capacidade de existência de ninguém. No máximo, ela se apropriava de bens, ela explorava, mas não era uma ameaça existencial. Para os empresários do Ocidente, a China é uma ameaça existencial. Veja como está a economia da Alemanha, está entrando em recessão, e a parte automotiva da Alemanha, que sempre foi fortíssima, BMW, Mercedes-Benz, estão indo à falência. Okay? Então, a ameaça da China é uma ameaça existencial. Daí a dificuldade de compor esse quadro maior. Porque antes você podia dizer assim, a tecnologia está no Ocidente, você não pode mais falar isso. Eles têm tecnologia já para igualar. Os produtos deles são ruins, já não são mais. Como é que você vai concorrer com a China? Como é que o Ocidente vai se posicionar em relação a isso? Então, esse é o grande dilema. Mas o interesse da China de compor dessa forma, né? Você falou que tem outras ambições, né? Eu entendi a parte né, a parte dos Estados Unidos, do Ocidente, mas a China, qual seria o interesse principal? Ela entende que o próximo século, né? O próximo século não é propriamente no calendário, não. Os próximos 100 anos seriam 100 anos dela. Assim como houve o Império Britânico, houve o Império Romano, existe uma visão dentro do PCC uma discussão de que agora viria um século chinês, okay? Com eles dando as regras do sistema global, com eles sendo o principal país, etc. Quando você vende essa ideia, Glauber, para pessoas que até a década de 40, né, não tinham nada, sofriam, comiam pouco, uma tigela de arroz, que até a década de 40 era um país subjugado pelo Japão, etc., como o Império Britânico também subjugou, você começa a vender essa ideia cresce na cabeça. Okay? E agora, como é que você, se você fosse o líder, chega para essas pessoas e fala, não, olha, vamos fazer o seguinte, não é bem isso. Nós vamos dividir esse negócio aí com os Estados Unidos, com a Rússia e provavelmente com a Índia. Vamos fazer aqui um quadro, vamos dividir isso. Aí o cara fala, pô, mas não foi isso que você prometeu. Não foi disso que você falou antes. Certo? Há detalhes que não convém entrar, mas hoje a disputa dentro da China é muito grande. Tá certo? O Xi Jinping tem usado uma campanha anticorrupção, que na verdade serve ao pretexto de afastar seus inimigos, aqueles que se opõem a ele. Uma boa parte de militares de alta patente foi afastado por ele, porque não estavam totalmente alinhados. Há um descontentamento não só entre os príncipes, como também nas altas patentes militares, e ele precisa colocar, Glauber e aqueles que nos ouvem veem, ele precisa manter a impressão de força inconteste. Um líder forte que não pode ser contestado. Quando começam cochichos, conversas de bastidor, questionando o seu poder, você precisa ter um sistema de inteligência rápido para detectar isso e precisa agir de uma maneira avassaladora, porque o ser humano, o medo para ele é paralisante. Ele sabe disso, ele usou lá atrás a questão da pandemia para prender pessoas, eu falei disso. Depois ele criou aquela situação que o exército estava se rebelando, vindo o exército do norte em direção a Pequim. Tudo isso eu expliquei na época, né? Que depois o Putin também usou, inventando que o grupo Wagner estava indo contra Moscou.
tudo isso para ver as pessoas botarem a cabeça de fora, né, e detectar aqueles que se opõem. Eu falei isso aqui no Glauber, né? Sim. O que eu disse é que o Xi Jinping ele traçou várias estratégias para se manter no poder, né? E uma delas é gerar sempre uma ameaça fictícia. O que ele fez? Por exemplo, durante a pandemia, ele aproveitou para isolar pessoas que não estavam necessariamente doentes. Glauber, olha só, eu estou no poder, digo que você está com Covid, acabou. No auge da pandemia, quem vai questionar? Né? Ah, mas e o exame dele? O exame dele está aqui, ó. Tá? Pega uma pessoa com Covid, troca o nome e bota para você. Okay? Aí te isolo, te prendo, isolando você porque você está com Covid. Isso foi muito usado na época. Depois ele criou um segundo artifício, onde o exército chinês, vinha uma coluna do exército chinês lá do norte contra Pequim. Aí ele desapareceu durante 2 meses. Aí criaram, o Xi Jinping está desaparecido, está escondido. E aí todo mundo que era contra ele se animou, né? Ele vai cair, vai cair. Começaram a falar. Começou a falar, ele só anotava o nomezinho, né? Pô, olha lá, o Glauber, olha aí, começou a apoiar a insurreição, porque animou, né? Que o exército está vindo, eu estou desaparecido, anota o nomezinho do Glauber. No final não tinha exército nenhum indo contra Pequim, mas ele já tinha o nomezinho do Glauber, tá certo? E aí começaram, olha, estima-se em 2 milhões as pessoas que desapareceram nesse período, 2 milhões. Depois, ele tem a campanha anticorrupção. Então, transgressões disciplinares. Okay? Você está lá um bom dia, um cara bate na sua porta, você fez transgressões disciplinares, você é preso. Empresários sumiram, só quem quiser pesquisar. Altas patentes, ministros, inclusive ministros de alto nível, simplesmente sumiram de um dia para o outro, depois foi avisado que eles renunciaram. E ninguém mais viu o camarada. Então, o Xi Jinping teve e tem várias estratégias de consolidar o poder dele. E todas elas, naturalmente, baseadas em quê? Medo. Medo. Você vai ver essas estratégias onde não tem regra, onde você pode ser acusado de qualquer coisa a qualquer momento, onde as regras e as provas podem ser interpretadas, não só na China, como em vários lugares. Okay? Bom, essa mesma estratégia, o Putin foi mais suave, mas ele também fez. Ele criou que o exército do Prigozhin, que era o líder do Wagner, né, o grupo de mercenários, saiu da Ucrânia em direção a Moscou. Os caras largaram a Ucrânia para ir em direção a Moscou. 25 mil soldados. Na época eu comentei aqui, lá no Checkmate Global, isso está dissecado. Eu estava numa viagem, parei no hotel para gravar um vídeo sobre isso. 25 mil soldados indo em direção a Moscou para depor o Putin. Né? Para vocês terem uma ideia, só na guarda pessoal do Putin, não é no exército russo. Na guarda pessoal dele são mais de 300 mil. Na guarda pessoal dele. 300 mil? 300 mil. Tá? E no exército russo, eles estão com 1 milhão e pouco, vão chegar a 2 milhões de soldados. Aí 25 mil em direção a Moscou, aí quem é contra já se empolgou, né? É isso aí, vamos lá, vamos destruir ele, vamos matar, vamos enforcar ele no Kremlin, papapá. Ele anotou o nomezinho. Aí o Prigozhin se rendeu, morreu num acidente de avião, mas os nomezinhos estão lá. Perfeito. Perfeito. Pois é. E na verdade, e no meio do caminho, né? Quando tu fala assim, ele se rendeu, no meio do caminho ele desiste, né? E vai para Bielorrússia, né? Isso. E aí depois pega um avião e o avião cai. Aí não tem corpo, não tem nada. Né? Você sabe que a melhor maneira de você desaparecer do cenário é você morrer, né? Sim. Porque você morreu, acabou. Ninguém mais fala de você. Agora, essas simulações de morte aí, algum momento os caras aparecem, fica para a eternidade? Como é que é isso aí, né, cara? Isso é um pouco comum, né? Isso é um artifício que as agências de inteligência usam há muito tempo, né? E aí, se algo, por exemplo, vamos imaginar lá, o que você prefere? Correr o risco de desafiar o sistema ou ter uma vida tranquila, né, com uma plástica, novos documentos, numa ilha linda no Caribe? O que você prefere? Morrer de mentira ou de verdade? É pegar ou largar, né? Morrer de mentira uma vida plena ou morrer de verdade?
Em espanhol, né, Escobar falava isso, né? Chumbo ou plata? É. Você escolhe. Agora, eles não disfarçam muito, né, cara? Porque numa situação daquela, né? Que o Prigozhin supostamente estaria. Eles colocam 10 líderes do grupo Wagner, né? 10 principais nomes no mesmo avião, incluso o espaço aéreo russo, né? Porque os caras queriam morrer, né? Pô. Né? E outra coisa, né? Ele tava na Bielorrússia, né? No anexo da Rússia, né? Um anexo, né? Ele não fugiu para um país contrário à Rússia, né? Pois é. Mas o Prigozhin sempre foi um cara muito leal ao Putin, né? Ele era cozinheiro do Putin, né? Ele sempre foi muito leal e sempre aceitou as missões que lhe foram dadas, né? E missão dada é missão cumprida. Sim. Ô, professor, aí nós falamos da China, né? Aquela aliança, né, do Putin com a China, né? O Xi Jinping tá a todo vapor. Você acha que isso aí, com essa aproximação, né, com o Trump, ela se mantém e, pelo que eu entendi na tua explanação, ela tem uma tendência a se manter com a participação do Trump, né? E não um desfazimento, né? Uma vez eu coloquei para você, Glauber, assim, primeiro é preciso entender que russos e chineses não têm nada em comum. E nem etnicamente, uns são eslavos, os outros são chineses, tá? Nem do ponto de vista de religião, nem de cultura, nada. Chineses e russos não têm nada a ver, pelo contrário. Já entraram em guerra, e eu já comentei aqui, que inclusive aquela região oriental da Rússia, ali de Vladivostok, né, toda aquela região, os russos tomaram da China numa guerra. Então, russos e chineses não têm amor um pelo outro. Não têm história em comum. Não têm tradição de ser aliados. Apenas é uma aliança de conveniência, dentro daquele ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. No momento em que os Estados Unidos e a Europa começaram a fazer da Rússia o seu inimigo, e a China também, ora, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A China é inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Tá certo? Aí eles fizeram aquela aliança sem limites, ali em 2022. Mas é uma aliança de conveniência. Okay? A Rússia tem tecnologia, tem petróleo, tem gás, tem muitas commodities que é para fornecer à China, e a China tem vários produtos de consumo que naquele momento, com as sanções, os russos começaram a ter dificuldade, inclusive facilitando o acesso deles aos recursos. Lembre-se que o Ocidente bloqueou 300 bilhões de dólares das reservas russas, afastou ele do sistema SWIFT, que é de liquidação financeira, e teve uma hora que a Rússia olhou assim e falou: bom, eu não quero mais olhar para o Ocidente, eu tenho que procurar aqui na Ásia alianças. E começou a procurar. Fez aliança com a Coreia do Norte, fez aliança com o Irã, fez aliança com os árabes, fez aliança com a China, fez aliança com a Índia. Tá? E agora, há pouco tempo, não tem, eu acho, uma semana, houve uma reunião da China com Rússia e Irã lá em Pequim, reafirmando a aliança. Então, quem pensa, não, agora eles estão ferrados, estão nada. Né? Porque eles sabem que o grande problema é o seguinte, Glauber, pense como eles. Você confiaria no Ocidente? Não. Eles não têm nenhum motivo para confiar no Ocidente. Né? O Putin tem na mente dele, não estou dizendo se é certo ou errado, estou explicando o funcionamento da mente dele. Quando a União Soviética foi desfeita, havia a promessa da OTAN não crescer. Já que o Pacto de Varsóvia foi desfeito, a OTAN também seria desfeita. Não só ela cresceu, aumentou, como ela chegou nas fronteiras da Rússia. A Ucrânia é fronteira com a Rússia. Na cabeça dele é como se o Pacto de Varsóvia tivesse chegado ao México, fronteira com os Estados Unidos. Tá certo? O que os Estados Unidos faria se o Pacto de Varsóvia estivesse dentro do México, na fronteira dos Estados Unidos? Quando chegou a Cuba, nós vimos lá o bloqueio naval em Cuba, etc. Então, a mente dos caras funciona assim: eu não posso confiar nesses caras. Tá? Já vinha um primeiro trauma lá do Napoleão, certo? Aí o Napoleão invadiu, eles foram recuando, queimando as cidades até poder reagir. Aliás, eles têm esse perfil russo.
Eles, no primeiro momento, quando são pegos desavisados ou eles não estão preparados, eles são fracassos no primeiro combate. Depois, ele parece que dá um start na cabeça dele, eles recuam, se reagrupam, se reorganizam e começa uma contraofensiva. Com Napoleão foi assim, com Hitler também. Cara, os caras tinham apertado, a Alemanha e a Rússia tinham feito um pacto de não agressão. Quando a Alemanha invadiu a Rússia, inclusive ali em Kursk também, tá? Dizem que naquele momento houve assim um certo espanto de como é que eu aperto sua mão hoje e amanhã você invade meu país. Mesma coisa. Foram mal no início, recuam, reagrupam, se reorganizam e começam uma contraofensiva. Aí o general alemão Paulus foi preso, eles expulsaram os alemães e chegaram em Berlim. Aí não pararam mais, foram até Berlim, chegaram em Berlim antes dos aliados. Então, inclusive dizem que o Trump vai agora a Moscou para a festa da vitória, que lá eles chamam, tem um nome diferente, para a festa da vitória da Segunda Guerra Mundial. Né? Bom, o que acontece então? Se você olhar na Ucrânia, foi a mesma coisa. Os caras invadiram a Ucrânia, despreparados, logística ruim, faltou até diesel no tanque, tal, uma confusão lascada. Erraram, recuaram, reagruparam, se reorganizaram e voltaram na ofensiva agora pelo leste. E aí ninguém parou mais. Eles já tomaram mais de 20% da melhor terra da Ucrânia. Agora em Kursk estão praticamente, já cercaram, o Trump falou isso, que pedindo inclusive clemência para as tropas ucranianas, né? Eles já cercaram os ucranianos e o risco agora, se não parar, é que eles, além de expulsar os ucranianos, que já está em vias de fato, eles começaram a invasão pelo norte, porque já vieram do leste, agora de Kursk para baixo, pelo norte da Ucrânia. Entendeu? Então, é do interesse parar essa guerra imediatamente, antes que eles avancem mais, e congelar da forma como está. Okay? Então, eles têm esse trauma, Glauber, de não confiar no Ocidente. Eu vi agora, há pouco tempo, uma semana atrás, um ensaio de alguns estrategistas russos, que eles dizem exatamente isso para o Putin. Não vamos cair nessa cilada novamente. Nós já fomos traídos, na visão deles, gente, não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo a visão. Você, quando é analista, quando você pensa estrategicamente, você tem que saber pensar com a cabeça dos dois lados. Você tem que ter isenção de pensamento. Okay? Quando eu comecei o Checkmate Global, todo mundo falava assim, pô, mas ele fica toda hora falando que o Ocidente está indo mal e a China e a Rússia estão crescendo. Passaram-se 5 anos, é exatamente o que a gente está vendo. Né? Ah, esse cara é comunista. Pô, a Rússia nem comunista é, meu amigo. Porra, pelo amor de Deus, não existe. O Partido Comunista Russo nunca ganhou a eleição. As pessoas não sabem, as pessoas estão presas numa bolha da Guerra Fria e não conseguem pensar de uma maneira analítica, de uma maneira imparcial. Lá em 2020 eu comecei a dizer, olha, o risco está aumentando, o Ocidente está com problemas. Aquilo que está acontecendo hoje, que o Trump está mostrando, o Dodge está mostrando, do dinheiro sem controle, trilhões desviados, eu falei isso lá atrás. Eu falei quando o Pentágono tinha 2 trilhões de dinheiro que não se sabia onde estava. Os controles contábeis e as estatísticas do governo dos Estados Unidos são absolutamente não confiáveis. E agora o Trump e o Dodge estão mostrando isso, o Elon Musk. Então, veja bem, só que nós chegamos num ponto de não retorno. Eu falei isso num vídeo, eu acho, 1 ano atrás. Chegamos num ponto de não retorno, okay? Onde, inclusive, já mostrei lá em vídeos, né, uma comissão, um estaleiro que faz submarinos americanos, faz porta-aviões americanos, dizendo que os porta-aviões e os submarinos saíram com defeitos na solda. Você imagina você está num submarino a 250 metros de profundidade e descobrir que tem um defeito na solda. Está lá, eu falo isso, cito a fonte. Né? No meu canal eu sempre cito a fonte primária e coloco o que eles dizem entre parênteses, entre aspas, para não parecer que sou eu que estou dizendo. Então, nós chegamos a um ponto de não retorno, e o Trump percebe isso. Ele pode blefar, ele pode jogar assim pesado para ver se intimida, porque o Trump é, por natureza, um intimidador, ele intimida o seu oponente. Né? Você pode ver que ali na reunião com o Zelensky, com o Stammer na Casa Branca, ele senta na ponta da cadeira, ele não senta no... Né? Porque quando você está assim recostado,
você dá a sensação de conforto, de tranquilidade. Ele não. Ele senta na ponta da cadeira assim de uma maneira bem agressiva, né, para ficar perto do cara, né? E o Zelensky, só um parêntese, ele tenta, né? Ele tenta impor uma postura intimidadora também, né? Quando ele vai falar com o Vence, ele fica assim, né? À frente, né? Yeah. E se aproxima. Só que assim, uma coisa é você ter postura intimidadora, ter condições de impor uma postura intimidadora. Outra coisa é você simular sem ter condição, né? Foi um erro estratégico, mais uma vez eu falo, daquela bolha consciencial da imunização cognitiva, tá? Ele foi para lá achando o seguinte, eu estou bem, eu sou o cara que a Europa elegeu, ele tem uma visão equivocada das facções, ele acha que a facção europeia é mais forte que a facção que apoiou o Trump, então ele foi, digamos assim, levado a acreditar que ele tinha uma força que ele não tem. Vamos ser bastante francos, o Glauber. Quem era a Ucrânia antes de 2022? Em 2020, quem falava de Ucrânia, um país lá no leste europeu, piquititinho, não é poder econômico, não tem poder econômico, não tem poder militar. Aí, de repente, o Zelensky está lá batendo foto na União Europeia. Os líderes da União Europeia, né, ele está na primeira fila. Né? Então se criou uma falsa impressão de importância de um cara que absolutamente veio do nada, era um comediante, né? Uma pessoa num país pouco relevante, que só teve importância estratégica para servir como proxy da OTAN na briga contra a Rússia. Então essas percepções equivocadas, típicas de um torcedor, criaram nele a impressão, ou a fantasia, se você preferir, que ele podia chegar na Casa Branca e intimidar o Trump. Você vê que ele também senta na ponta da poltrona, ele não se recosta. Né? E ele achou que ele podia chegar lá e dizer o que ele quiser, como ele diz na Europa, né, para aqueles líderes totalmente despreparados, Stammer, Macron, Ursula lá, aquele pessoal que é fantoche da facção. E ele pensou que ele podia chegar lá e fazer da mesma maneira que ele faz na Europa. Não pode. Sim. Não vai dar certo. Entendeu? Principalmente porque ele não compreende o jogo das facções. Entendeu? E ele teve a percepção equivocada de que a facção DG europeia era mais forte que a facção DG, as duas facções DGs que apoiaram Trump.